Fala galerinha no canal História para Todos, aqui é o professor Rogério Silva, professor de História e Atualidades, falando diretamente do estado do Pará para o Brasil. Iniciando essa aula, mandando um abraço para a galera de Santarém, estão ligados aqui na nossa videoaula, mais uma brincadeira saudável, mais uma aula mequetrefe papaçaí para vocês. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos ter uma aula de atualidades. Hoje nós vamos ter uma aula de arte e cultura brasileira. Gente, não tem como eu falar de toda a arte, de toda a cultura brasileira no videozinho aqui de 1 hora, um vídeo de 30 minutos, tá bom, gente? Então, aí é muito importante você ter conceitos básicos de arte e de cultura brasileira, beleza? Eu vou trazer aqui alguns temas muito falados no ano de 2022, no ano de 2021. Se a tua prova for atacar sobre arte e cultura, vai ser mais ou menos por esse pensamento, tá bom? Lembrando, tá, gente, que aqui hoje a aula vai ser de atualidades, mas toda semana, não, uma semana de atualidades, uma semana de história. E assim nós vamos levar até a véspera da prova, beleza? E se Deus quiser, gente, mês que vem eu vou entrar de férias de um dos meus trabalhos, que eu sou, parece o Julius do Todo Mundo Odeia o Chris. Eu vou entrar em férias de 2 trabalhos, na verdade. E aí eu vou me dedicar um pouco mais aqui para vocês no canal, tá certo? Vem-te embora, vamos lá, galerinha. Quando vocês passarem na prova da PM, mandem o alô aqui pro professor, tá certo, gente? Então aqui, inicialmente, nós temos a Lei de Incentivo à Cultura. Meus anjinhos, futuros policiais militares do estado do Amapá, não confundam Lei Rouanet com Lei Aldir Blanc. Lembrando que houve uma proposta de Lei Aldir Blanc II. Já eu mostro para vocês, tá bom, gente? A Lei Rouanet, gente, é lei de incentivo à cultura muito antiga, da década de 90, onde doações de grandes empresas, incentivos fiscais de algumas empresas são repassadas para o ambiente cultural, para a produção de livros, para festivais de ópera, para festivais musicais, né? Isso acontece desde a década de 90. Isso é a Lei Rouanet. Agora, nos últimos meses, nos últimos anos, nós vivenciamos a pandemia, correto? Tivemos o auxílio emergencial para a galera aí mais humilde de R$600 e tivemos o auxílio emergencial para a galera do setor cultural. Esse auxílio emergencial pago pelo governo federal, a partir ali de julho de 2020, ele foi no valor de R$600 também. Então, a Lei Aldir Blanc é uma lei nova. É uma lei que você deve contextualizar na situação da Covid-19. Beleza, gente? Então, Lei Aldir Blanc 2020, uma lei de auxílio emergencial para o setor cultural. Lei Rouanet é uma lei já existente há décadas no Brasil e que funciona muito bem. Embora você escute alguns grupos políticos aí falando que tem muita maracutaia na Lei Rouanet, não é bem assim, tá, gente? É muito difícil você conseguir dinheiro, verba da Lei Rouanet. São grandes empresas que entram na jogada, é uma série de burocracia, de editais, eles cobram contrapartidas. Eu quero lançar um livro de história. Eu vou lá na Companhia Vale do Rio Doce e peço um apoio. Através da Lei Rouanet, eles podem fazer um livro de história. Só que aí, a contrapartida, a empresa vai dizer que eu vou publicar, vou mandar fabricar 10.000 livros. 2.000 eu tenho que doar para as escolas do estado do Pará, por exemplo. Tá certo? Então, a Lei Rouanet, gente, é uma coisa muito boa. Tá? É muito boa
até certo ponto também, tá? Porque nós ficamos muito dependentes também das vontades das empresas. O governo deixa de arrecadar grana e essa grana as empresas repassam para o setor cultural. Se a empresa não ir com a tua cara, né, juntamente com o edital e tudo mais, você não recebe a grana, tá? Então isso é um pequeno probleminha que tem aí na Lei Rouanet. A Lei Rouanet, gente, ela ganhou novas instruções, novas normas, tá bom? Tá aí, dia 8/2/2022. O teto, que era de R$1 milhão para os projetos, agora passou a ser 500 mil. O teto para artistas agora é de 3 mil por projeto. Ou seja, houve uma redução desses investimentos, certo? Então é isso, gente. Não confundam a Lei Rouanet com a Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc, de O Bêbado Equilibrista. Aldir Blanc, grande compositor, que infelizmente foi mais uma vítima dessa pandemia cruel. Tá certo, gente? Vamos passar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá tudo certo. Tivemos problemas técnicos, gente. Eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, tá bom? Especialmente para vocês. A vitória de vocês é a minha vitória, gente. Prêmio Jabuti. Não confunde, gente. O Prêmio Jabuti, ele não é dado pela Academia Brasileira de Letras. Eu já vi isso em prova de atualidade de vários concursos públicos pelo Brasil. O Prêmio Jabuti, gente, ele é um prêmio muito antigo, né, da década de 50, tá aí no slide, dado por quem? Pela Câmara Brasileira de Livros. Câmara Brasileira de Livros. Não tem nada a ver com a Academia Brasileira de Letras. Aí, gente, é uma instituição, né, sem fins lucrativos, que tem como objetivo premiar e valorizar, né, os nossos compositores, os nossos escritores, os nossos romancistas, beleza? Esse prêmio ele se chama Jabuti, gente, porque Jabuti é um animalzinho, né, visto como um dos símbolos do Brasil. Originalmente, entre aspas, um animalzinho brasileiro. E o jabuti, ele é lento, mas ele é resistente, ele vive muito, né? Ele é muito dedicado na sua missão do dia a dia, assim como os nossos escritores. Então, o nome Jabuti está dentro daquele contexto da política de valorização da cultura nacional, dos pensamentos modernistas, tá certo? Hoje, atualmente, o Prêmio Jabuti, ele tem mais de 20 categorias, né? Tem aí romance, contos, histórias e quadrinhos, etc. E no ano de 2021, olha aí o pessoal do Oeste do Pará, né? Uma santarena, Monique Malcher, ganhou o prêmio na categoria Conto, né? Falando sobre as suas experiências de vida, influenciado pelas suas experiências de vida, as relações que ela conviveu com as mulheres, com a mãe, com a avó. Então é um negócio muito bacana, né? Uma leitura muito agradável e por isso ela foi premiada. Tá bom, gente? Prêmio Jabuti, podemos dizer, gente, que é o maior prêmio da literatura contemporânea brasileira. Tá certo, anjinhos? Seguimos. Olha aqui, acabei de falar da Academia Brasileira de Letras, né? Desde o século XIX atuando. Recentemente, quando eu falo recentemente, gente, nos últimos meses, né? A Academia Brasileira de Letras foi muito tratada pela mídia. E isso já veio em prova de atualidades também. Pode reaparecer, por que não? Né? Fernanda Montenegro e Gilberto Gil foram aceitos pela Academia Brasileira de Letras. Lembrando que a Academia Brasileira de Letras, gente, ela não premia somente pessoas das letras, apenas escritores. Diferentemente lá do Prêmio Jabuti, a Academia Brasileira de Letras, ela premia pessoas importantes das suas áreas de atuação, como um cirurgião, como um médico, né? Cantores, cientistas, cineastas, atriz aí, Fernanda Montenegro, muito conhecida pelo filme Central do Brasil e também, logicamente, por ser uma atriz global, né? Mas era uma das grandes figuras do cenário cinematográfico brasileiro.
quase ganhou o Oscar, melhor Oscar de filme estrangeiro com Central do Brasil, né? Ainda não assistiu o Central do Brasil? Assistam, gente. É um filme de uma sensibilidade assim magnífica. Dificilmente você não chora com o filme do Central do Brasil, beleza? E o nosso cantor Gilberto Gil, né? Grande cantor da Tropicália. Ah, professor, não sei o que é Tropicália. Dá uma pesquisadazinha aí, gente, na história da música brasileira, né? Grande opositor da ditadura militar, junto com Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda. Então, também agora, gente, faz parte dos imortais. São 40 pessoas que integram a Academia Brasileira de Letras, né? Eles se reúnem ali uma vez por mês, né? Algumas poucas vezes no ano, para debater, para discutir, para apontar os caminhos da nossa intelectualidade brasileira. Então, muito bacana, gente. Uma mulher fazendo parte da Academia Brasileira de Letras, atriz, e um negro, né? Um cantor, que não é muito comum por lá. Beleza? Centenário da Semana de Arte Moderna, gente. Nossa, muito bacana a arte moderna. É muito legal você colocar um quadro na sua casa homenageando a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, gente, ela aconteceu em 1922. Né? Eu estou morrendo de vontade de, inclusive, ir lá visitar em loco essas comemorações de 100 anos dessa Semana de Arte Moderna em São Paulo. De 13 a 18 de fevereiro, no Teatro Municipal, a galera, gente, que fez essa Semana de Arte Moderna era uma galera burguesa, tá? As patricínias e os filhos de papai, os playboys, só que eram pessoas inteligentes, eram pessoas intelectualizadas que resolveram quebrar paradigmas da cultura brasileira. A cultura brasileira, até a década de 20, aí no século 20, ela era relegada ao segundo plano, jogada em segundo plano. O bacana era consumir a cultura estrangeira, né? A literatura de Camões, de Portugal, né? Shakespeare. O que era bacana era o quadro de Picasso, né? E tudo isso era muito, 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 muito bem visto. De Picasso não, Picasso veio depois, se não me falha a memória, né? Mas você entendeu, né? Grandes pintores da Europa. Então, será, gente? Será se o Brasil não tem nada de bom para a cultura brasileira na década de 20? Será? Não, temos sim. Vamos dizer, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, Anita Malfaldi, Tarsila do Amaral, Vila Lobos, Menotti Del Pitia. Temos sim, gente, algo bom. Só que muitas das vezes, gente, esteticamente isso pode parecer não ser belo. Na pintura, na escultura, na poesia, que muitas das vezes não rima, da música que mistura o violino com um tambor de carimbó, né? Olha a pintura aí, o quadro Abaporu aí, de Tarsila do Amaral. Na época, eles não foram compreendidos com essa nova estética. Credo, que coisa feia! Então, a crítica artística da época foi muito negativa para a Semana de Arte Moderna e seus intelectuais. Mas é isso, gente, de forma geral é isso. Eles tentavam trazer para o primeiro plano a valorização de elementos nacionais. Estavam cansados, por exemplo, de uma pintura de Nova York à noite nevando. Estavam cansados de uma pintura da praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, com o sol ao fundo. Vamos pintar os retirantes do Nordeste, eles pensavam. Vamos pintar as favelas do Rio de Janeiro, o morro do Rio de Janeiro. Então eles vão vir com uma pegada, com uma crítica social aí muito, muito interessante, muito bacana. Por isso que hoje eles são muito valorizados, tá certo? É o modernismo ganhando o seu espaço no cenário artístico e intelectual em São Paulo. Vamos para o Amapá. Eu sei que vocês estão papirando aí, vocês estão estudando muito. Professor, tem muita arte, tem muita cultura no Amapá. Gente, eu não vou falar de toda a arte, toda a cultura do Amapá aqui. Por quê?
porque nós temos uma aula de história específica para isso, beleza? Então eu coloquei muitas coisas lá nessa aula de história e outras coisitas menos coloquei nessa aula de atualidades. Porque aqui na aula de atualidade, gente, eu tentei colocar o passado e o presente. Eu tentei focar no Brasil e também no Amapá. Lá na aula de história, eu vou focar somente no Amapá. Beleza? Então compreendo, gente, a minha didática na nossa aula mequetrefe aqui no canal História para Todos. Deixe seu like, compartilhe para o colega. Se Deus quiser, daqui para 2079 eu terei 1 milhão de acessos. Eu vou chamar o Whindersson Nunes para fazer parte do meu canal, ou Anitta, ou Zé Neto, do Zé Neto Cristiano. Não. Vai me queimar. Né? Arte Cussiwa. Eu acho que essa forma de falar, tá, gente? Me perdoe o pessoal do Amapá. Arte Cussiwa. Eu conheço há muito tempo essa arte, tá? Mas a pronúncia eu nunca foquei em aprender a forma correta, tá? Gente, me perdoe. É um sistema de representação gráfica próprio dos povos indígenas aí da tribo, que eu não vou arriscar falar o nome, do Amapá, que sintetiza de modo particular, né, de conhecer, de conceber, de compreender sobre o seu universo, né? Nós usamos tatuagem, né? Por que a gente faz uma tatuagem no nosso corpo? Ah, professor, é quando eu estou revoltada, né? Tá, tudo bem. Ah, porque eu estou revoltado, eu peguei um chifre, professor, de uma gatinha, eu fiz uma tatuagem dela antes, meu Deus do céu. Tá, mas fora isso, as tatuagens, gente, historicamente, elas têm significados muito complexos, né? E muito importantes para determinadas culturas. Lá sei lá, 2000 anos antes de Cristo, né? Tatuagem com os índios marajoaras, tatuagens dos povos africanos. Então elas representam, gente, uma arte, né? E a história cultural de um determinado povo. Por isso que esses indígenas, né, através dessa arte gráfica no estado do Amapá, essa arte ela foi considerada um patrimônio histórico brasileiro. Reconhecida pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, como uma cultura imaterial. Gente, lembrando, existe cultura material e imaterial, tá? Que representam universos, histórias e culturas de determinados povos, regiões, países, etc. Beleza? Existem vários órgãos de proteção à cultura, né? De cima para baixo, internacionalmente, a Unesco. A nível federal, nós temos o IPHAN. A nível estadual, no estado do Pará, nós temos a Secult, né? A nível municipal, nós temos as secretarias de cultura. Então, quando a cultura ela já é muito antiga, muito importante para uma região, ela já é considerada um patrimônio histórico da humanidade. Então, a arte Cussiwa aí, você vê, gente, que ela é reconhecida a nível nacional e também a nível internacional, tá, gente? Olha a moral aí dos nossos queridos indígenas do Amapá. Então, 2002, reconhecida pelo Brasil, né, pelo IPHAN, 2003, reconhecido pela Unesco. A Unesco, gente, é uma instituição ligada à ONU, tá? Esses indígenas, né, tiveram suas terras homologadas aí em 96, são cerca de 1.000 indígenas que fazem parte do atual, né, um pedaço ali do município de Pedra Branca. Quem não assistiu a minha aula sobre economia, assistam, que eu falo muito de Pedra Branca, né? Economia do Amapá, eu acho que é o vídeo anterior aí. Gente, vejam todos os vídeos aí para vocês compreenderem o raciocínio que eu estou construindo para a prova de vocês, tá? 1 hora de atualidade, outra hora de história. Geralmente eu publico o vídeo, gente, no sábado ou no domingo, tá? Hoje foi uma exceção. Essa arte está vinculada à organização social, o uso adequado da terra indígena e o conhecimento tradicional. Então, gente, o conhecimento, a arte de fazer, isso não é tangível, isso não é palpável, não pode tocar, né? A capoeira, você não pode tocar na capoeira, você pode tocar no instrumento de capoeira, né?
O Círio de Nazaré, você não toca no Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré é todo o conjunto. O samba, tu consegue pegar no samba? Não. O samba de Partido Alto, o samba enredo no Rio de Janeiro. Então tudo isso fazem parte da cultura imaterial. Beleza, gente? Então tá aí um mapinha, né? Sobre tentando demonstrar para vocês onde fica mais ou menos a localização da terra indígena aí no Amapá, o lado esquerdo no mapa, né? O lado centro-oeste, mais ou menos ali o centro-oeste, mais pro lado oeste, né, gente? Do estado do Amapá. Assim como outras terras indígenas, né, ameaçada pelo garimpo, pela exploração de madeira, né, gente? Falar de garimpo, exploração de madeira e pesca ilegal, muito provavelmente pode ter na tua prova uma questão falando sobre o assassinato do Bruno, né, e do jornalista, o Dom Phillips, né, no estado do Amazonas. Acompanhe isso, tá, gente? A Polícia Federal já investigou, né, já viu os culpados e tudo mais. Parece-me que é um crime resolvido. Mais um crime vinculado à questão do meio ambiente, tá certo? Depois nós vamos falar sobre meio ambiente e atualidade. Mar abaixo, mar abaixo. Eu vou falar mais sobre isso na aula de história, tá? O mar abaixo, gente, ele é o folclore, né? É uma mistura de ritos e cantos de religiosidade afro e cristã, ou seja, é um grande exemplo do sincretismo religioso. Muito comemorado no estado do Amapá, muito comemorado, muito comemorado, né, em Macapá, tá bom, gente? Então o Mar Abaixo, ele foi reconhecido em 2018, eu acompanhei esse debate, essa discussão. Eu dou aula de história do Amapá há muito tempo, né? E eu vi, falava em aula que o Mar Abaixo estava pleiteando isso e graças a Deus deu tudo certo, né? Muito bacana. O Mar Abaixo, ele faz parte da cultura imaterial reconhecido pelo órgão federal, o IFAM. Então, o Mar Abaixo é um folclore, né? Danças, festa religiosa em homenagem à Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo. Tá? Reúne aí referências culturais vivenciadas por esse povo, né? Faz parte da identidade afro-brasileira. A música tocada, muito semelhante ao nosso carimbó, aqui no Pará, ela é chamada de ladrão, né? Na caixa de Mar Abaixo. Depois eu vou explicar muito bem direitinho isso, tá? A origem do nome remete aos escravos que morriam nos navios negreiros. Seus corpos eram jogados na água, né? Mar abaixo, às vezes também a mar acima, né? Então aqui conta um pouco da história dos escravos trazidos para o Brasil e para a região do extremo norte brasileiro, né? Macapá, Amapá, não foi diferente, tá bom? O Mar Abaixo, gente, ele é tão bacana e tão valorizado que nós temos ali o dia estadual e o dia municipal. Observe aí, olha. O dia estadual do Mar Abaixo foi criado através do projeto de lei em 2010 do falecido deputado estadual Dalton Martins. A data foi escolhida para homenagear a Santíssima Trindade. Aprovada pela Assembleia Legislativa, a lei foi sancionada em 2010. Posteriormente, né, tá escrito aí, ó, foi aprovada, né, no Legislativo Municipal, projeto de lei 2021, criando o Dia Municipal do Mar Abaixo, 16 de junho. E ainda eleva o Mar Abaixo, em sua manifestação, à condição de patrimônio cultural imaterial do município de Macapá. Então, observa, gente, eu vou voltar aqui. Em 2018, o Mar Abaixo ele foi reconhecido a nível nacional, reconhecido pelo IFAM. E agora, recentemente, foi reconhecido pelo município de Macapá. Tá bom? Então, perdão, gente. Passei o dia todo dando aula, a garganta leva o farelo à noite. Gravando essa aula à noite para vocês. Esqueci a minha água ali, caramba. A minha garganta vai ficar mequetrefe. Então, gente, aí, olha. Cultura imaterial do município.
Seguimos. Aqui, olha, gente, aqui tem toda a programação do Marabaixo. Tá? Então, o Marabaixo ele ocorre ali em aproximadamente 61 dias, né? 2 meses. Tá aí, olha. Maio, ladainha, né? Rodas de Marabaixo. A galera já aproveita para tomar uma, que ninguém é bobo. É muito semelhante, gente, ao Círio de Nazaré, né? O Círio de Nazaré no Pará, a galera se reúne com a família para rezar, para louvar Nossa Senhora, mas toma Heineken, Glacial, Draft, sei lá, um monte de cerveja e cachaça, né? Muita cachaça no Círio. Junho aí, ó, tudinho, olha, as festividades organizadas pelo poder municipal e também pelo poder estadual, né? Isso acontece principalmente nos bairros, né, de Macapá, beleza? Depois eu explico isso aqui com maiores detalhes, malandros, para vocês ficarem top na prova de vocês. Vocês vão abrir a prova de vocês e vocês vão arrebentar, nem que seja cara. Mas vamos lá, capoeira. Zum, 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 capoeira, mata um. Né? Doido, é muito bacana a capoeira. Eu já joguei capoeira. Mas aí eu comecei a apanhar das mulheres da capoeira, a mamãe me tirou. Né? Eu era humilhado pelas mulheres na capoeira. Elas eram muito safas, eu era muito ruim. Prestei sempre para estudar. Dia Estadual da Capoeira é 30 de julho. A data foi instituída por lei, olha lá, ó, 2012. Governo estadual. Tu sabes o que é capoeira, né, gente? Não sou eu que vou te dizer o que é capoeira. Só aí, gente, para você lembrar que tem um dia estadual. Tem o dia estadual do Marabaixo, tem o dia estadual da capoeira. A capoeira, né, é uma arte, misturando com música, dança, né, arte marcial e tudo mais. Tem seus instrumentos típicos, né? E também traz muito a herança afro, né? O estado do Amapá recebeu muitos africanos, né, ao longo do século XVII, não, principalmente no século XVIII, na era ali do Marquês de Pombal. O século XVIII é muito marcante essa chegada de milhares de escravos para a região. A capoeira, gente, ela também é reconhecida a nível internacional pela Unesco, né? Então ela tem um título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Top, 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 top. Vocês gostam de carnaval? Tá aí, o carnaval no Rio de Janeiro. O carioca e o brasileiro, ele é fogo, né, gente? Mesmo tendo a pandemia e tudo mais, fizeram um carnaval aí, mequetrefe em abril, né? Não, foi bacana lá no Rio de Janeiro. Em muita festa, rola muito dinheiro, né, gente? Os interesses econômicos no carnaval, ele é muito grande por conta da grana que rola. Deixa eu só ver um negocinho aqui, gente. No programa, alô, som. Eu tava com problema com som, gente, no meu programa aqui que eu uso, no OBS Studio. Tá bom? Vocês estão me vendo aí, essa cara feia, ridícula. Beleza? Vamos continuar? Tá. Então, gente, fizeram o carnaval no Rio de Janeiro, atrair turismo e tudo mais. A hotelaria muito agradecida, né? O sistema de hotelaria carioca. E quem foi campeão pela primeira vez, gente, muito bacana, uma escola que não é daquelas maiores do Rio de Janeiro, a Grande Rio, né? Escola de Duque de Caxias, uma região muito legal ali no Rio de Janeiro, mas também um pouco perigosa às vezes, né? O objetivo da escola foi desmistificar quem? Exum. Né? Muitos de vocês que me ouvem talvez ainda acreditam nessa fake news construída aí pelos 300 anos de Igreja Católica, né? Que a Umbanda e o Candomblé são religiões demoníacas, né? Que tem trabalhos para fazer o mal. E aí quem estuda vê que não é nada disso, né? Leitura é muito importante. Muito mais importante do que você ouvir falar. Ah, eu ouvi falar que a Umbanda é do demônio. Eu ouvi falar que o Candomblé, vixe Maria, né? Então, gente, algumas igrejas, alguns grupos religiosos, infelizmente, né, ainda reproduzem essa informação equivocada, né?
E a Escola Grande Rio veio tentar desmistificar, né? Botou aí esse negro com uma performance muito forte até. Alguns indivíduos do mundo da Umbanda e do Candomblé falaram que eles exageraram um pouquinho, mas aí, gente, é um teatro, né? Você também não pode levar 100% ao pé da letra. Existe a questão da liberdade poética, né? Dos carnavalescos ali. Eles não têm um compromisso de trabalharem 100% a verdade. Fala Majesta, as 7 chaves de Exu era o enredo. Beleza? Então, Grande Rio, primeiro título, falando de Exum. Isso é questão de prova. Aqui, gente, algumas pessoas ficam emocionadas aqui no canal, gente, né? Gente, por favor, a gente não está aqui para falar de política, para apoiar a política. A gente fala de político, mas a gente não apoia candidato A nem B, porque a gente lê, né? Então a gente não apoia aqui candidato A e B, tá? Talvez a gente vá apoiar o candidato C ou D. Não sei se vocês me entendem nessa análise mequetrefe aqui que eu acabei de fazer para vocês. Mas nas eleições eu vou estar tomando mais Cirox por aqui para comemorar a vitória, se Deus quiser, do meu candidato, que é bem difícil. Aqui, gente, é fato. Bolsonaro veta projeto de lei Paulo Gustavo. Bolsonaro promove a lei X. Bolsonaro faz tal coisa. Gente, é fato. Tá? É fato, não é fake. Né? Então, na prova de atualidades, veio o fato. Beleza? Então é isso, gente. Tem que saber o fato. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei complementar, tá aí o número, que repassaria 3,86 bilhões, muita grana, né? Do Fundo Nacional de Cultura para fomento de atividades e produtos culturais em razão aos efeitos econômicos e sociais da pandemia. O veto foi integral, ou seja, o presidente não aceitou esse projeto de lei. Paulo Gustavo, para quem não sabe, é aquele ator muito famoso do filme, da peça teatral Minha Mãe é uma Peça. Né? Ficou muito famoso e, infelizmente, foi mais um que morreu pelo Covid. Segundo o presidente, né, ele alegou razões fiscais para o veto. O projeto não apresentava, segundo ele, medidas compensatórias para garantir o cumprimento desse limite, ou seja, de onde é que vem o dinheiro. Também afirmou que o repasse ao setor cultural comprimia despesas discricionárias, as despesas que não são obrigatórias, que o governo faz se ele quer ou não, né? Que se encontra em um nível criticamente baixo, segundo o presidente. Outro argumento usado pelo presidente foi que o setor já foi contemplado pela lei Aldir Blanc. Né? Isso é fato, tá, gente? Isso é verdade. Parabéns ao governo que destinou uma grana aí, olha, 3 bilhões, né, para a população que depende dessas festas, das peças de teatros, da bilheteria, do setor cultural, né? Museu, biblioteca. Com o lockdown, né, gente, tudo fechou, e essa galera que trabalhava, que recebia por hora, por dia trabalhado, ficou numa situação muito difícil, né? Eu conheci alguns casos bem tristes do pessoal que trabalhava com teatro, beleza? Bolsonaro veta a lei Aldir Blanc 2. Presta atenção, que eu já falei da 1. A 1 tá tudo certo, né? Foi tudo certinho. Agora lançaram a 2, tá? Essa notícia aí, olha, 5/5/2022, Agência Senado. Previa repasses anuais de 3 bilhões da União para os estados, Distrito Federal e município. Qual foi a justificativa? Que essa lei seria inconstitucional e contra o interesse público. É só isso que você tem que saber para a tua prova, né? O veto pode ser rejeitado em sessão do Congresso Nacional. A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, né, foi aprovado no Senado em março desse ano. Então, gente, eles queriam transformar um auxílio emergencial em política nacional. Algo para acontecer durante muitos anos. Tá certo? Essa é a diferença da Lei Aldir Blanc 1 para essa lei que seria colocada em prática, apelidada de Lei Aldir Blanc 2. Olha aí, olha. A lei estendia por 5 anos. 5 anos. benefício que já está previsto, né? Financiaria exposições, festivais,
E às vezes até uma festa sertaneja de 600 mil. Será? Não, não creio. Jamais isso acontece nas cidades do interior do Brasil, né? Que mal tem dinheiro para comprar merenda, mas tem dinheiro para contratar o Tchetcherê Tchetchê, Gustavo Lima e você, entre outros. Nada contra o cantor, tá, gente? Mas contra o sistema. O sistema que é adotado há muito tempo, tá, gente? Eu sou velhinho, eu vi essa história desde a década de 90, né? Com os grupos de rock. Empresas terceirizadas receberiam, né, apenas 5% do total destinado aos estados, etc, etc. Então, boa parte seria uma aplicação direta no setor cultural. Não tem empresa no cenário, o que é bom, né, já que o Brasil ele é muito corrupto. O texto cita várias fontes de recurso para a política nacional, né? A proposta previa ainda a criação da Loteria Federal da Cultura. Olha que legal. Uma loteria para conseguir verba para nossa querida galerinha da cultura. Beleza, gente? Então é isso. Não se emocionem quando eu for falar do presidente aqui. Eu só falo o que acontece. Fato, né? Então presta atenção. Não respirem, porque dá para viver sem oxigênio, mas não dá para viver sem liberdade. Valeu, galera. Tá aqui. Aqui tem mapas mentais, tá, gente? Tem os mapinhas mentais aqui que eu sempre coloco. Aquele mapinha, alguns alunos imprimem esses meus mapas mentais, etc, né? Para você ver na véspera da prova, né? Para você arrebentar na prova. Beleza? Então, do lado esquerdo você tem o mapa mental da Lei Aldir Blanc II. Do lado direito você tem o mapinha mental da Lei Paulo Gustavo. Ambas foram vetadas, tá bom? Isso aqui eu não vou passar para vocês. Isso aqui eu ia colocar para vocês, ó, gente. Filme brasileiro indicado ao Oscar, mas eu acredito que isso não vem mais em prova, né? Até mesmo porque vamos focar na cultura brasileira. Depois eu coloco um textozinho aqui só para vocês lerem, beleza? Vamos lá. Olha aí, gente, uma questão de prova, né? Da Sesgran Rio 2022. Considere o texto sobre a Academia Brasileira de Letras, fundada em 20 de junho de 1897. A Academia Brasileira de Letras, ABL, é notícia quando um de seus membros morre e a cadeira que ocupava se tornou alvo de cobiça de aspirantes a novo membro. Historicamente, as candidaturas femininas foram rejeitadas. Raquel Queiroz, por exemplo, foi a primeira mulher a se tornar uma das imortais. Olha como nós temos uma instituição aí, gente, aversa, né, um pouco machista quanto à relação da participação das mulheres. Um pouco, tá, gente? Não tanto. Em 2021, a mulher se tornou a mais nova membra da Academia Brasileira de Letras. Fácil, 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 fácil. Eu já falei para vocês que foi a atriz Fernanda Montenegro. Beleza, galera? É isso, mais uma missão cumprida. Deixe seu like, finalizamos por aqui. Tá aí as redes sociais. Já estou me comunicando com uma galerinha aí pelo Instagram também. Qualquer mensagem, qualquer coisa, mande aí, gente, no YouTube também. Muitos estão perguntando sobre a nota de corte, tá, gente? Gente, esquece nota de corte. Vai por mim. Estuda, faz a tua prova e voa, garoto. Voa, garoto. Esquece isso, não te bate. Tem professor que adora falar de nota de corte. Tudo blá, blá, blá. Tudo papo furado, tá? Eu já passei, tá, gente, concurso público. Eu sou concursado, graças a Deus. Eu já passei por tudo isso que vocês estão passando aí, tá certo? Eu estudei, fui lá e acertei, sei lá, 94% da prova. Pronto. Depois vieram os outros critérios, eu fui ficando para trás, eu fiquei entre os primeiros lugares e fui ficando para trás, fiquei entre os 30 primeiros, eu acho, né? Foi. E depois fui ficando para trás, mas eu fiz uma boa prova, fui aprovado, fui chamado dentro do número de vagas e deu tudo certo. Esquece nota de corte, tá, gente? Faz por onde, Deus está olhando por vocês, por todos nós, e sucesso, tá certo, gente? Logo, logo estarei pelo Amapá, tenho família lá no Amapá, adoro o Amapá, e vamos nos encontrar, se Deus quiser, numa blitz, né? Fala, professor Rogério. O senhor nem lembra da minha lata, mas eu via aquela sua aula
Mequetrefe. Valeu, galera. Ficamos por aqui. Próxima aula nós teremos aula de história. Cara, tem muita coisa boa para vir por aí, né? Vamos falar de cabanagem, vamos falar de tiro, porrada, chifrada. Vai ser muito legal. Forte abraço.